Tem histórias que marcam a gente de uma forma tão profunda e inesquecível que fazem você se perguntar: como é possível que eu não conheci isso aqui antes? Qual foi a fagulha que gerou essa ideia que é tão genial e única? O que faz esse mundo ser tão funcional e cativante? Essas foram apenas algumas das perguntas que eu tive ao jogar Clair Obscur Expedition 33, que possui personagens incríveis, uma ambientação maravilhosa e, trazendo para o contexto de RPG de mesa e criação de cenários, um mundo tão bom, tão bem construído, que serve como um guia definitivo de como todos nós podemos criar mundos incríveis e absurdos se realmente nos dedicarmos a isso. E hoje, aqui no Rotina de Mestre, eu vou trazer para você que está assistindo algumas lições que eu tirei e que você também pode tirar desse jogo incrível e que se tornou uma das obras que eu mais amo de toda a minha vida. Vambora! Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, eu sou ator, engenheiro e mestre de RPG e sejam vocês muito bem-vindos e bem-vindas ao Rotina de Mestre. Pode ter calma, não precisa surtar, esse canal é e sempre será de RPG de mesa. Esse aqui é mais um vídeo da nossa playlist Forjando Ideias, onde eu pego conceitos, lições, mundos interessantes e eu tento te ensinar e passar a minha experiência de criação de mundos e cenários, independentemente do sistema de RPG que você jogue. E eu acredito fortemente que a gente pode aprender muito, bastante mesmo, quando a gente observa outras pessoas fazendo coisas legais, coisas que nos impactam de alguma forma. E Expedition 33 é um jogo que não apenas ganhou diversos prêmios no The Game Awards, como ele furou a bolha e conquistou o coração de milhares de pessoas mundo afora. E eu sou uma delas, eu fiquei totalmente obcecado, apaixonado, eu dormia e acordava pensando nesse jogo. Eu até tatuagem fiz, que é uma máscara que para quem jogou o jogo sabe, vai reconhecer. E como essa história, esse mundo me impactou tanto, me deixou tão alegre, tão contente, me despertou tanto sentimento diferente, eu falei, eu tenho que fazer um vídeo sobre, e o mundo que é construído aqui é primoroso. Então eu acho que é uma boa ideia, é uma boa relação que dá para fazer entre os dois temas. Tudo bem. Apenas um aviso para vocês. Esse vídeo contém spoilers, mas quando começar a parte de spoilers, eu vou deixar um aviso na tela para não estragar a sua experiência. Vambora! Ah, vamos nessa! Sempre que eu estou escrevendo sobre o meu cenário, estou criando um novo cenário de RPG, ou estou vendo uma obra nova, analisando, consumindo alguma outra obra de RPG, seja um cenário, ou um filme, ou um jogo que seja, tem uma frase que eu acho que é excelente, que é: bons mundos possuem regras muito bem definidas. Quando pensamos em boas histórias impactantes que trazem uma mensagem e trazem essa ambientação do cenário, normalmente, esses mundos possuem regras muito bem definidas, estabelecidas, com personagens que as seguem e que fazem sentido com a história. E é esse conjunto de fatores, o mundo, a ambientação, personagens, histórias, escolhas, que tornam todo o cenário ímpar. Talvez a história de monges que moldam o mundo inteiro baseado em espíritos e elementos, que é o caso de Avatar, a lenda de Aang, a lenda de Korra, seja o que você mais gosta e mais chama a sua atenção. Ou talvez as regras complexas, mas que fazem sentido dentro do universo de Jujutsu Kaisen e como toda a energia amaldiçoada funciona, sejam atrativo para você. Independentemente do cenário, do mundo, do jogo, da história que você esteja consumindo, todas elas precisam que uma coisa funcione muito bem para você ficar engajado com a história. Verossimilhança, ou seja, as coisas precisam fazer sentido dentro das regras daquele universo. E Clair Obscur dá uma aula pra gente de verossimilhança. Te contextualizando desse mundo, aqui temos uma entidade chamada Artífice que vive num monólito e ela tem o poder de pintar a morte. Uma vez por ano, ela pinta um número nessa estrutura e todos aqueles que possuem a idade pintada morrem em um fenômeno conhecido como gomagem. Essa é uma regra que é irrefutável nesse mundo, desde um evento conhecido como fratura, que aconteceu há anos atrás. E a cada ano que passa, um número menor é pintado.
dando cada vez menos tempo de vida para os habitantes desse mundo. Desde então, os habitantes da cidade de Lumière se organizam em expedições para atravessar o continente e descobrir mais sobre a Artífice, e assim impedir que ela continue matando as pessoas, os entes queridos deles. E essa é uma premissa que é genial, você fica pensando, gera curiosidade, sabe? Você fica se perguntando, quem é essa tal de Artífice? Até onde vai o poder dela? Por que ela fica pintando e matando essas pessoas? Tem como elas fazerem algo verdadeiro, algo contra ela? E eu gosto de pensar que não são as respostas que movem o mundo, tanto nosso quanto os ficcionais, são as perguntas que fazemos. Essa é uma regra muito simples de entender, mas isso é refletido a todo momento no cenário do jogo. Um personagem que nasce aqui, ele gostando ou não, ele tem que seguir as regras, ele está fadado a morrer igual todos os outros. É algo tão grandioso que afeta tantas pessoas que elas não conseguem deixar de lado. Elas nem poderiam fazer isso, então elas têm que se organizar ao redor disso para conseguir viver nesse cenário. Como o número pintado só diminui, a expectativa de vida das pessoas também diminui. Orfanatos aqui são extremamente comuns. As crianças perdem seus pais por gomagem, e outros têm que cuidar delas até que chegue o momento deles morrerem e as crianças de hoje assumirem as próximas crianças. Os habitantes de Lumière acabam gastando mais e mais recursos para conseguirem continuar nas expedições, que apesar de avançarem pouco a pouco, vai começando a tirar a fé das pessoas. Se torna um gasto, se torna algo inútil. Com o tempo, a moral das expedições vai só caindo, porque as pessoas querem passar os seus últimos anos de vida, seu último ano de vida, com seus entes que amam, não arriscando a vida. Expeditioners. The Sword of Lumière. We honor your dedication. We do not take for granted that you dedicate your final year of life to keeping hope alive for all of Lumière. Some of you are leaving to change the world. Others to discover the secrets of our universe. Some to protect loved ones. Others to find meaning in our all too short lives. Pega essa ideia, esse conceito e traz para o seu RPG de mesa, para o seu cenário, para o mundo que você está criando. Pense numa premissa que pode ser tão complicada ou simples quanto você quer, uma regra bem estabelecida, e faça com que o mundo se molde ao redor dessa regra. Você gosta de Avatar Legends RPG? E se o Avatar agora sumisse de novo? E se dessa vez a tirania fosse dos reinos da Terra? Como seria essa tirania deles? Como o mundo inteiro ia se moldar perante o governo do Reino da Terra? Como a recente Nação do Ar lidaria com essa situação? E a Nação do Fogo, que já esteve no poder, eles permitiriam, entrariam em um choque direto? Eles iam tentar uma abordagem diferente? E em Tormenta 20, já pensou se todas as divindades de Arton perdessem para a Tormenta? O que aconteceria? Talvez agora todas as criaturas que nascessem em Arton já nascessem como um Lefou? E se não tem mais deuses, de onde viriam os poderes? De onde viriam os poderes dos clérigos, dos paladinos? Novos deuses iriam ascender? Os mortais se tornariam os novos deuses? Como iam derrotar o Aharadak? Como o Aharadak vai impactar na vida de todo mundo? É algo que eu trago para vocês refletirem, mas uma coisa é importantíssima que você deve se atentar. É preciso que você tenha essas regras do mundo muito bem definidas, porque caso um personagem do jogador, seja por background, por plot, ou até mesmo do mestre, um vilão, quebre essas regras, você consiga justificar de uma forma satisfatória. Já digo de cara, não é legal todo NPC que aparecer no seu cenário quebrar essa regra, senão não tem motivo para ela existir. Mas um ou dois personagens quebrarem porque eles sabem como funciona e por isso aprenderam a burlar isso é legal. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. No Expedition, logo no comecinho do jogo, então não é spoiler, fica tranquilo, mas assim, aparece o Renoir, que é um homem com mais de 50 anos que vai prejudicar ali, vai atrapalhar um pouco a vida dos expedicionários. Mas como esse cara tá vivo, sendo que todo mundo com mais de 33 anos já morreu? Apesar de ser uma quebra de regra, é muito mais do que isso. É um gancho narrativo, um gancho da aventura muito bom e que vai gerar curiosidade nos seus jogadores.
Agora que você entendeu o quão importante é estabelecer regras no seu mundo, uma coisa que vai impactar diretamente não só os jogadores, mas também os NPCs, a vida naquele mundo, é a ambientação. Sempre que jogamos RPG de mesa, a gente tenta buscar ao máximo a ambientação. Seja você como mestre utilizando as ferramentas que você tem para deixar os jogadores mais imersos naquela história, ou você como jogador interpretando seu personagem, pensando no que ele faria naquela situação e deixando ser afetado pelo mundo e pelas ferramentas que o mestre disponibiliza. E, particularmente, quando eu penso em imersão, tem dois pilares que para mim são indispensáveis para que eu consiga me conectar com aquilo: o ambiente onde o meu personagem está inserido e a música. O ambiente onde você está é o que vai fazer o jogador entender que aquilo é real, que aquilo está acontecendo, que o personagem dele realmente existe naquelas 4 horinhas que ele está ali com os amigos dele. Uma das coisas que eu considero mais broxantes quando eu estou jogando RPG de mesa é quando eu percebo que eu chego em um lugar e ele só ganha vida a partir do momento que o meu personagem chegou ali. As pessoas não estão vivas, aquele local parece mecânico e sem vida, sem alma. Parece que tudo é só uma ferramenta para ser utilizada para empurrar o plot para frente. Isso não está totalmente errado, mas isso ficar óbvio para o jogador é muito ruim, muito chato e nem um pouco instigante. Quando o mestre faz as coisas terem sentido dentro da narrativa, terem sentido dentro do universo, é muito mais fácil do jogador conseguir sentir que faz parte dele. E a música é uma das ferramentas que te fazem assim conseguir conectar mais rápido ainda. Eu diria que pra mim Caio é 50%, 70% mais ou menos ali do motivador pra isso. Em Skyfall RPG, por exemplo, você quer trazer um clima mais melancólico, mais dramático. Então uma música mais lenta que te traga essa sensação do drama vai te ajudar a entrar nesse mundo de uma forma muito mais ágil, muito mais fácil. Da mesma forma que se você quer jogar um RPG investigativo chamado de Cthulhu, talvez um jazz noir seja o que você precisa para você sentir que é daquela época. E em Clair Obscur, ele mistura esses dois fatores que eu mencionei com uma maestria que eu considero impecável. Quando você começa o jogo, no menu ali, já tá tocando uma música que é a música tema chamada Alicia, que você já entra na vibe do jogo assim, falando, meu, o que eu tô jogando aqui? Começou o jogo, você já vê uma Torre Eiffel caída e já te vê na mente, tem alguma coisa muito estranha aqui, não é normal, porque essa Torre Eiffel tá caída, e tudo isso vem acompanhado com a música inicial de Lumière, né? Aquela... Essa música é viciante, cara. Achei bonito, viu? Tá lindo. Essa música consegue transmitir um sentimento de esperança, mas ao mesmo tempo de tristeza, sabe? Em Lumière é dia do Gomage. É o dia onde a Artífice vai pintar um novo número no monólito. E não tem ninguém no jogo que vai vir diretamente falar, ô, você vai morrer hoje. Não vão falar isso. Mas o jogo conta através das coisas que ele mostra em tela. É isso que eu falo pra muito mestre de RPG, gente. Às vezes é muito mais o que você mostra pro jogador do que você fala diretamente pra ele. Você vê as pessoas se reunindo no cais como uma forma de prestigiar aqueles que serão gomados nesse dia. E cada pessoa reage ao gomage de uma maneira diferente. Existe um NPC que está fazendo uma estátua de uma criatura mística chamada Eskie e pergunta a sua opinião sobre. Quando você fala que quer um pouquinho mais de tinta para dar um pouquinho mais de vida, talvez, a pessoa fala, olha, vou colocar o teu nome aqui na estátua. É uma forma de eu eternizar você aqui em Lumière. Olha que foda isso, cara. Como quando você é gomado, você vira meio que umas pétalas de rosa, muito lindas, por sinal, é um conceito de ambiguidade muito interessante, porque você tá morrendo, mas é bonito a forma como você morre. Tem vários NPCs que te dão colares de flores como uma forma de respeito pelo seu dia de ser gomado. Tem até um easter egg que eu acho muito da hora aqui, que se você bate numa porta específica de um hotel, você ouve o pessoal transando, cara. Eles estão lá gemendo, transando e a porra toda. Not everyone attends the Living Wake or goes to the harbour for the gommage. Some prefer more intimate goodbye. Vai começar a putaria! E a música vai tocando, vai te levando nesse clima de tristeza e melancolia até a hora que você vê que você super tá se importando com personagens que você conheceu não faz 40 minutos, cara. Esse é o poder de uma trilha sonora bem escolhida e bem colocada. Ela sabe te levar para momentos mais delicados quando necessário e sabe também criar um hype absurdo quando chega o boss e toca aquela música maravilhosa que quem jogou o jogo sabe. Não vou dar spoilers na tela, mas a música é essa daí.
Em outras palavras, a música vai ser um excelente guia para a sua mesa de RPG. E aproveitando esse momento de quebra, eu vou pedir encarecidamente que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e aí deixa o sininho aí, ativa o sininho, deixa o hype no vídeo. É uma forma de você não só me apoiar, ajudar o canal a crescer, mas também de você que está assistindo, que está gostando do conteúdo, receber RPG gratuitamente, né? É a forma de manter o canal vivo aqui na plataforma e ele continuar sendo relevante de alguma forma. Então, se você puder fazer esse esforço, é bem tranquilo, não vai te custar nada de tempo, é rapidão, eu serei muito agradecido. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Essa próxima parte aqui do vídeo, eu quero falar sobre como personagens bem escritos contam histórias muito melhores. Tudo que eu falei até agora nesse vídeo são pilares de como você construir um cenário, de como você fazer as pessoas se importarem com o cenário, como elas se sentirem parte do cenário. Mas a coisa que vai fazer as pessoas realmente se ligarem com aquela história são os personagens dela. Tanto os personagens dos jogadores, no caso de RPG, quanto NPCs legais e importantes que você coloca nessa história. Eu digo isso porque os personagens são pessoas, com suas qualidades, defeitos, virtudes, falhas, e tudo isso de alguma forma reverbera em como nós agimos, usando meio que falas do teatro e como eles atravessam, fazem a gente se sentir. E ver como toda essa história, todos esses personagens se entrelaçam com a história do mundo e criam uma história única é uma das coisas mais legais de um RPG de mesa e também, é claro, de Clair Obscur. Mas aqui tem uma armadilha que é um pouco difícil. Uma coisa é a gente falar isso de personagens de uma história roteirizada, que tem um começo, meio e fim, as pessoas sabem o que vai acontecer ao longo da história, como é o caso de filmes, séries. Outra coisa é a gente falar isso numa linguagem de RPG de mesa, quando a gente não sabe o que o outro jogador quer exatamente com o personagem, não sabe aonde ele quer chegar, e até que saiba, às vezes o resultado do dado toma outros caminhos, criando uma certa caoticidade. É muito mais difícil você organizar a história dessa forma, e até mesmo se você parar e fazer isso, não é meio que um RPG, é um livro, né? Mas quando criamos o nosso personagem, nós criamos um background, uma história passada antes do momento que vamos de fato começar a jogar com eles. Esse background pode ser tão complexo ou simples quanto a gente quiser, mas é possível desde esse momento você fazer com que a história do mundo tenha uma relação direta com o seu personagem. Dessa forma, você tem o caminho que o personagem trilhou até ali e você se deixa ser envolvido e moldado também pela história que está sendo construída junto dos outros jogadores. Personagens, assim como pessoas, elas são mutáveis, elas são cheias de falhas, de vontades, de desejos, elas não são lineares. A vida não é uma reta onde tem um alto e um baixo, ela vai, volta, sobe, desce, faz uma curva, é impossível de você prever. Minha camaradaça, a vida não é assim. Personagens bem construídos vão ter seus momentos de glória, seus momentos de derrota, eles vão se colocar em situações difíceis, vão ser egoístas, vão ser mocinhos, eles são ambíguos, eles são controversos muitas vezes. Eu não quero cagar regra no RPG de ninguém aqui, cada um joga da forma que achar melhor, mas quanto mais você permite que o seu personagem dentro da mesa viva coisas diferentes, mais ferramentas você vai ter não só para interpretá-lo, mas para decidir melhor que caminho você quer seguir com ele. Em Expedition 33, os personagens são extremamente complexos, bem escritos, e eles são não apenas uma inspiração para você criar o seu personagem baseado neles, como eles também são um exemplo puro de criação. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas assim, não é um spoiler pesado, é só um contexto da personagem Lune, tá? Mas se você não quiser saber nada, pula pra minutagem que vai estar aí na tela. Você percebe a dor da Lune de estar ou não à expectativa dos pais dela, que eram expedicionários. Ela tem esse desejo de continuar a pesquisa que eles trouxeram e dar o orgulho a eles, de fazer sentir que a vida dela não foi à toa, sabe? Você percebe tanto nas atitudes quanto no olhar dela, muitas vezes, dúvidas se o que ela está fazendo é certo ou não, se ela está correspondendo às expectativas. Ela sente a dor da perda dos pais e de todos aqueles que estavam junto dela ao longo da jornada. Porém, também é possível ver uma pessoa forte e determinada a cumprir a sua missão, independentemente de quem ela perca nesse processo. É como se a conclusão da missão fosse trazer uma veracidade maior em quem ela é, no propósito de vida dela. Ou seja, ela é muito movida pelo saber, pela curiosidade e em chegar ao fim, dar um fim às coisas. Eu adoro a Lune, velho. Ela é muito boa. What are we gonna do? We're gonna take down the Paintress, just the three of us?
My gun and your spots? I didn't take you for a coward. I'm not a coward. You swore the oath. When one falls, we continue. Yes, I know. When one falls. When one falls. Not if. When. We knew not all of us would make it. But we continue. As long as even one of us stands, our fight is not over. Cinema. Fim do spoiler, tá, gente? Vamos lá. Ó, agora falando do personagem Gustavo. Ele criou o sistema de Luminas. E isso faz com que ele tenha um desejo muito forte de vingança contra a Artífice. Ele não quer que ela continue matando e acabando com o Lumière desse jeito. Mas ele, ao mesmo tempo, mescla com esse sentimento esperança em derrotá-la, em trazer um futuro para as pessoas. Não é puramente vingança e ódio, entende? Ele representa essa última fagulha de fé da humanidade nas expedições, na salvação da humanidade. E não ajuda nem um pouco esse cara a ser uma pessoa extremamente adorável, um líder que se importa com as pessoas ao seu redor, sabe? Ele realmente tá preocupado que o pessoal não volte vivo, então ele tenta fazer tudo ao alcance dele para que nada de mal aconteça a eles. Porém, isso não tira os defeitos do personagem. Ele falha muitas vezes, ele tem medo, ele quase comete atos assim incabíveis ao longo do jogo. Ele duvida, mostra fragilidades muito grandes ao longo da narrativa. Isso sem falar em diversos outros personagens, como a Ciel, a Maëlle, o Renoir, meu personagem favorito, inclusive. Mas assim, você não precisa se cobrar absurdos para fazer uma coisa nesse nível, nem um pouco. Afinal, o pessoal que fez estudou para isso, eles sabem o que estão fazendo e eles são pagos para isso. Olá, eu gosto de dinheiro. Só o que eu estou dizendo é para dar camadas aos seus personagens e fazer eles sejam envolventes, que tenham falhas, virtudes, desejos, ímpetos, dicção tá boa, fragilidades, e enfim. Siga isso que o seu personagem vai ficar muito melhor e muito mais condizente com o cenário. Ready? Esse é o último bloco do vídeo, eu quero destiná-lo aos segredos do universo e como é importante que o seu universo tenha alguns, tanto para atrelar a história e criar alguns plots que surpreendam os jogadores, mas também para justificar alguns fenômenos, poderes diferentes que talvez tenham aparecido nos NPCs, em alguma ruína, enfim. A partir desse momento do vídeo teremos spoilers pesados da história do jogo, então se você quer preservar a sua experiência, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá jogar e volta aqui depois. Então me ajuda, agradeço, tamo junto, mas sai do vídeo agora. Está avisado? 3, 2, 1, continua aqui, é por sua conta e risco. Pois bem, primeiramente, que pariu, velho. O plot desse jogo, do mundo inteiro deles ali ser um quadro, me pegou completamente desprevenido. Assim, eu imaginava que era uma dimensão paralela, mundos espelhados, algo nesse sentido. Também percebi que muitos dos personagens eram feitos de tinta por causa de algumas falas da Alicia pintada desde o começo do jogo. Agora, juntar que o mundo era um quadro, que existia uma família de pintores do lado de fora, que tem um poder de dar vida através da arte, que pintou aquele mundo inteiro ali. Não, isso aqui era impossível de saber. É impossível. Eu amei como esse jogo trabalhou o luto, que é um tema que nos pega tanto, porque a vida é tão importante, porque a gente sabe que ela tem um fim, né? A gente sabe que isso aqui vai acabar. E não saber o que vem depois é uma das coisas mais fascinantes de ser trabalhada, porque é preciso delicadeza, é preciso de um senso de responsabilidade tão legal, assim, que, nossa, eu fiquei apaixonado por essa história e me doeu, cara. Nossa, o que eu chorei horrores nesse jogo não tá escrito, cara. Mas vamos trazer aqui pro nosso tema de RPG de mesa. Guardar os plots, os segredos mais importantes do seu mundo e revelar no momento correto é essencial para você criar o impacto necessário no seu RPG de mesa. Mais do que isso, o bom plot twist não é aquele que subverte a expectativa. Não, é aquele que subverte a expectativa e, quando você olha de trás para frente, você vê as coisas fazendo sentido. Um exemplo muito legal disso é que em um momento do jogo, a Alicia e o Renoir pintado, né, os do quadro lá pintados pela Artífice, eles comentam que a Maëlle real, né, ela tá ali dentro do quadro e tal, e ela nem tem culpa do que tá acontecendo, porque ela nem sequer se lembra. E a gente fica, que cacete tá acontecendo? A Alicia tem um momento lindo lá com a Maëlle, falando que por ela não saber o que está acontecendo,
os pecados dela estão automaticamente absolvidos. E quando eles revelam o plot, você começa a entender quem é a Maëlle e você fala, meu, faz sentido pra cacete, cara. Yes, I understand. It's her fault and she doesn't even know it. But you can't be here. What are you talking about? What's my fault? What is this? You should never have come. You're only going to make things worse for everyone. Now take your friends and go home. Let them spend their final year in peace. This is your only warning. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Quando a Alicia Real entra no quadro, desesperada por causa da morte do irmão Verso dela, a tinta, o croma que a Aline tem do quadro faz com que ela nasça como uma pessoa que vive naquele mundo. Então, ela renasce como Maëlle, perde todas as memórias dela, por isso ela não se lembra de nada. E é por isso que lá no começo do jogo ela fala, por exemplo, eu sinto que eu não sou desse lugar, eu sinto que eu não faço parte de nada, que eu não me encaixo em lugar nenhum aqui. E olha pro que eu falo de personagens bem escritos. O Verso, dentro desse jogo, assim como o Renoir pintado, ele é imortal. Por quê? Porque ele não é o verdadeiro Verso. A Artífice, a mãe dele, pintou a imagem e semelhança do filho falecido dela, criando todo um personagem extremamente trágico e que quer o fim do quadro porque ele não aguenta mais continuar vivo enquanto todos os outros que ele gosta morreram. E mais, chegou ao ponto que ele deseja a própria morte, porque somente com a própria morte que tudo isso vai acabar. Plots bem construídos conversam direto com o RPG de mesa, conversam direto com a história que nós criamos para a party, para o grupo principal, para os protagonistas dessa história. Os personagens, eles vivem nesse mundo e em campanhas mais longas é muito interessante que você faça com que algum segredo do mundo seja parte intrínseca do background deles. Isso vai fazer com que eles sejam parte fundamental de alguns dos segredos ou de um segredo mais importante ou impactante desse universo e faz com que eles se sintam realmente parte disso, sabe? Eles se sentem melhores, cara. Você tá jogando com seus amigos para todo mundo se divertir, eles têm que se sentir bem, têm que se sentir parte disso. E quando falamos de plot, você tem que entregar algumas pistas ao longo da aventura e não precisa, assim, ser muita coisa, dá algumas ideias gerais para eles tentarem adivinhar ou até errar completamente, não tem problema. As pistas que eles tentam pegar e fazer encaixar uma coisa na outra, junto com acontecimentos, coisas que eles descobrem no mundo, geram a imersão que a gente tanto fala, faz com que eles se importem com a história, com o personagem, com o mundo que eles estão. E isso vai de várias formas, desde uma ruína esquecida com o nome de um antigo herói, ou um item que tem tipo a mão de Vecna, por exemplo, o olho de Vecna, quem é esse Vecna? Clair Obscur faz isso de tantas formas diferentes, desde personagens, lugares, principalmente as músicas do jogo. Esse é um jogo que fala sobre arte, sobre música. O Verso é de uma família de pintores, todo mundo pinta super bem, mas ele nunca quis ser pintor, ele sempre quis ser músico, mas os pais dele obrigavam ele a ser um pintor. Tanto é que se você escolhe ele, no final do verso, ele fala pra irmã dele, pra Alice, você tem um dom incrível pra pintar, nunca será obrigado a ter uma vida que você não quer ter, cara. Isso, nossa, enche o olho de lágrima, velho. Don't leave me again. It's gonna be okay. It's gonna be okay, huh? You've got this incredible power to paint. You'll never have to suffer a life you don't want. You're okay. You're okay. As músicas desse jogo são um spoiler ambulante, elas misturam um francês com o dialeto próprio do jogo e dá todo um significado quando você lê a tradução depois. O Navia Pendre fala sobre o quadro amaldiçoado em que a família Descendre está presa. Ela fala sobre a morte do Verso original, o sofrimento de misturar a arte com a vida. Já o Navia Rever é praticamente um diálogo entre as Alícias, abordando
tanto a dor da perda e a escolha de permanecer no quadro ou encarar o luto do mundo real. A música da Aline é uma súplica da própria Artífice, pedindo para ela sair dessa vida falsa que ela vive dentro do quadro, desse quadro imperfeito e maldito. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Olha quanta coisa legal dá pra colocar no seu mundo quando você faz com cuidado, faz as coisas fazerem sentido e faz com carinho, com tempo. Não importa se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas faz algo que você goste, você se orgulhe. Pense em como entrelaçar tudo isso que eu falei, o background com os personagens, com o mundo, e fazer de uma forma que eles tenham esse senso de pertencimento ao mundo. E para isso, você pode escolher Clair Obscur para ter essa verdadeira aula não só de world building, em como criar histórias magníficas. For those who will come after. Right. We are Expedition 33. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que achou. Eu preciso muito que vocês me falem se vocês gostaram desse formato de vídeo. Eu peço encarecidamente que coloquem nos comentários a opinião de vocês, porque se vocês gostaram, eu posso trazer de outros mundos e como a gente pode aprender sobre eles. Você quer saber mais sobre um mundo no estilo de Elden Ring, Dark Souls? Você quer que eu te ensine a fazer coisas parecidas com isso? Uma análise sobre esses mundos? Coloca aqui nos comentários que é algo mais lúdico, como o próprio Hora de Aventura ou algum outro cenário. Coloca aqui, é uma forma de eu trazer conteúdos e relacionar eles com RPG de uma forma que faça sentido para vocês. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, eu também fiz aqui no canal um que eu ensino como utilizar a tecnologia para o seu cenário de RPG. Tô deixando ele aqui do lado, espero que vocês gostem, ele tá muito bom, muito bem feito e eu indico muito que vocês assistam. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. E eu vejo vocês no próximo nível.